A derrota por desqualificação é rara no MMA, foram cerca de 30 ao todo na história dos maiores eventos. Vale lembrar que na época o UFC 1 foi cobrado por não ter regras, pontuação ou limite de tempo. Hoje, quando as regras em vigor para a segurança do lutador são violadas de forma escrachada, o árbitro é forçado a dar a vitória para o atleta prejudicado. O maior vilão sempre é um golpe legal, desagradável o suficiente para impedir a continuação de uma luta, mas vez ou outra, ações bizarras causam a desqualificação e chegou a hora de listarmos as 10 mais ridículas que já vimos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as desqualificações mais estranhas da história do MMA. Antes, vamos a algumas rápidas menções honrosas que são boas demais para serem deixadas de fora dessa lista de bizarrices. Teve Daniel Aguiar no RFA 15 depois de desafiar repetidas vezes o rival para entrar na sua guarda sem sucesso. Mike Beltran foi forçado a desqualificá-lo por inatividade. Teve o caso de Nick Serra no Elite XC Prime Time, que nesse caso perdeu a luta por exaustão. Alex Andrade no UFC 26. Em Iowa era liberado o uso de sapatos na luta desde que você não aplicasse chute, mas Andrade esqueceu desse detalhe, distribuiu o bico e acabou desqualificado. Branco Cicati, uma das desqualificações do Pride, ele agarrou desesperadamente as cordas para evitar uma derrubada da lenda Mark Kerr. The Smashing Machine ficou bolado e também quase foi desqualificado depois da luta. E a menção mais especial, Austin Batra no BFL 57. O lutador podia ter dado uma de Mark Hunt, mas preferiu voar com os dois punhos em cima do rival caído. Agora vamos à lista. Número 10, Michel Pereira vs Diego Sanches. Nosso primeiro caso acabou de sair do forno e tá quentinho, mas vale muito a pena. Ícone da primeira temporada do TUF, Diego Sanches foi escalado para fazer a coluta principal do Fight Night 167 em Rio Rancho contra o saltitante Michel Pereira, mas ele estava indo mal. Sanches passou sufoco a maior parte dos 3 rounds rumo à derrota nos cartões de juízes, isso até o momento que Pereira acertou uma joelhada ilegal na cabeça de Diego, abrindo um corte. O médico autorizou o reinício da luta e Sanches pareceu coerente, mas o árbitro Jason Herzog precisava ouvir isso de Sanches. Na resenha no Cage, Sanches perguntou se venceria por desqualificação se ele não continuasse, e o árbitro foi claro. Aí, sem poder falar com os membros da sua equipe, Diego tomou o que ele chama de sábia decisão de veterano e levou a vitória por desqualificação. Como vocês podem imaginar, o desfecho da luta gerou muita polêmica entre os fãs. O que você achou dessa? Número 9, John Jones vs Matt Hamill. Se a comissão um dia revertesse esse resultado, seria bom, porque talvez não fosse mais necessário lembrar em toda a luta de Jones a história dessa derrota. O ano foi 2009. Johnny Bones enfrentava Matt Hamill no co-evento principal da noite e estava fazendo o que ele sabe fazer de melhor, dominando o rival. Depois de arremessar Hamill no solo e deslocar seu ombro, Jones brutalizou a fuça de Hamill da montada, cravando 61 golpes em cerca de 1 minuto. Infelizmente, 2 desses golpes foram as proibidas cotoveladas de cima para baixo. O árbitro Steve Mazzagatti interrompeu a luta para deduzir um ponto de Jones, mas Hamill, que estava ensanguentado já no chão, não teve condição de continuar depois da surra que estava tomando. A comissão decidiu reavaliar o caso usando o replay e, como as cotoveladas causaram um dano muito forte, isso acabou manchando o cartel de Jones. Na época, Jones aceitou bem a derrota, dizendo que tudo acontece por uma razão, mas anos depois, ele e o UFC começaram a trabalhar ativamente para mudar essa regra, ao menos até agora não funcionou. Número 8, Anderson Silva vs Yushin Okami. Essa é a desqualificação mais expressiva de todas, até o árbitro deve ter ficado impressionado. 5 meses antes de estrear no UFC, Anderson Silva competiu pela primeira rodada do torneio dos meio-médios do Rumble on the Rock contra Yushin Okami. Yushin conseguiu a derrubada e estava na guarda de Spider. Sem nem pensar 2 vezes, Anderson sentou o pé na cara de Okami num pontapé que desafiou as leis da física. E o Yushin desfaleceu ali mesmo. Anderson pirou na comemoração, mas a questão é que não se pode chutar um oponente no solo, não importa o quão linda foi essa pesada. Spider acabou perdendo por desqualificação. Anderson ficou pistola com Okami com o evento porque, segundo ele, lhe foi dito que podia sim chutar desde que ele estivesse de costas no chão, e na opinião dele, Okami foi covarde de não voltar a lutar. 5 anos depois, Spider se vingou no icônico UFC Rio. Número 7, Erick Silva vs Carlo Prater. Nada é mais perigoso do que Joe Rogan com o microfone depois de um desfecho polêmico o qual ele discordou. Erick Silva era uma promessa em desenvolvimento rumo à luta do UFC 142 contra Carlo Prater. Ele chegou com um cartel de 12-1 como campeão dos meio-médios do Jungle Fight e nocauteou Luiz Beição na estreia em 40 segundos. A segunda luta foi ainda mais rápida. Erick atropelou Prater e a luta acabou em 29 segundos depois de golpes devastadores no solo. O problema é que Mario Yamazaki anunciou a desqualificação e deu a vitória para Carlo por conta do que ele acreditava serem golpes ilegais atrás da cabeça.
Joe Rogan ficou mais do que cético com a decisão e depois de ver o replay ignorou o protocolo e começou a entrevistar Yamazaki no meio do cage. Mario, what was it about this that made you want to make this a disqualification? It looks fine from here. Os dois viram o replay juntos e o árbitro atrapalhado não teve muito o que dizer. A luta aconteceu no Brasil, o UFC apelou, mas dadas as circunstâncias, o resultado não pôde ser revertido, então a derrota de Eric foi mantida. Número 6, Konstantin Glukhov vs Mikhail Gazaev. Nenhum outro problema causou mais desqualificações e polêmicas do que o ataque ao rival de 3 apoios. If you wanna play smart and take advantage of the rules, that's not my fault, I'm fighting. E no M1 Challenge 44, quando Konstantin Glukhov encarou o wrestler Mikhail Gazaev, o conceito foi levado ao limite. Gazaev teve a brilhante ideia de ficar de 3 apoios quase a luta toda, na busca pelas derrubadas para evitar os perigosos chutes de Glukhov, que tinha ao todo 31 nocautes somando as carreiras no MMA e no kickboxing. Pior é que estava dando certo. Lá pelo terceiro round, Gazaev já tinha somado 4 derrubadas e controlava bem o combate contra o rival. Konstantin não estava exatamente preparado para lidar com esse problema até que ele cansou da palhaçada e nocauteou Mikhail com um chute na cabeça do rival abaixado. O público vibrou e ele comemorou como se tivesse vencido. Definitivamente, esse tipo de estratégia não vai funcionar contra cara de pavio curto. Número 5, Aseneri Gelezi vs Stelios Tel. Ter a reputação de normalmente ignorar as instruções dadas pelos árbitros é ruim. Na disputa de cinturão dos leves entre Aseneri Gelezi e Stelios Tel no Fight Star Championship 13, o árbitro Daniel Movahed sabia que Gelezi não gostava de receber ordens. Ele já tinha batido de frente com o árbitro antes e acabou desqualificado por conta de uma joelhada ilegal. Gelezi então começou a luta forte com golpes no saco no primeiro round e agarrando a grade no segundo. Movahed culpou a inexperiência pelos golpes ilegais, mas acabou tirando um ponto do lutador por agarrar a grade. Gelezi perdeu a cabeça, saiu andando como uma criança contrariada. Quando o árbitro o alcançou e pegou seu braço de novo, o desafiante novamente se irritou e forçou o árbitro a encerrar a luta. Eles continuaram discutindo e Movahed pediu que o time tirasse o lutador do cage, o que não aconteceu. Ser árbitro não é mole. Número 4, Eric Prindle vs Thiago Santos. Vingança é um prato melhor servido com um pouco de ironia. Os pesados do Bellator, Thiago Santos e Eric Prindle, já tinham se enfrentado uma vez antes da luta de outubro de 2012 pelo Bellator 75. Foi na final da 5ª temporada do torneio dos pesados. Santos acidentalmente acabou com a noite de Eric com um chute baixo e a luta virou um no contest, sem resultado. Agora corta pra revanche, a mesma posição, mas papéis invertidos. Prindle tá de pé, procurando uma brecha e Santos no chão. O árbitro, ironicamente, pede que ele não chute os Países Baixos segundos antes de baixar o Anderson Silva no grandão e ele tentar um chute no estômago, o qual ele errou completamente, esmagando a masculinidade de Santos. A reação de Eric é um indicativo de que foi acidental. Santos não levantou do cage tão cedo, ficou lá caído, deve estar lá até hoje. Como o Thiago estava parado, o árbitro decidiu que a falta era o suficiente para caracterizar a desqualificação. E pensando no bem da família dos dois, uma terceira luta nunca aconteceu. Número 3, Gilbert Yvel vs Jake Beckman. Você pode procurar, mas provavelmente você não vai encontrar muitos lutadores com 3 desqualificações na história do MMA. O primeiro ato de Yvel foi no Pancrase European Championship de 1998, quando ele mordeu seu adversário. A segunda vez foi contra Don Fry no Pride 16, quando ele tentou afundar os olhos do rival. Olha o nível de maldade, nada demais, né? Mas foi a terceira e última desqualificação contra Jake Beckman no Fight Festival 12 que se destacou. Depois de quase cair nas cordas no clinch, o árbitro interrompeu a luta momentaneamente para reposicionar os lutadores. Sabe lá por quê? Gilbert não curtiu muito essa coisa de ficar parando. Os dois discutiram rapidamente até que depois de inúmeras tentativas, Gilbert esmurrou o árbitro com um cruzado de esquerda e ainda deu um chute de brinde. Como se pode imaginar, Yvel acabou desqualificado. O árbitro foi um herói, ainda se levantou sozinho mesmo que cambaleando. Yvel pelo resto da carreira carregou a fama de problemático, chegando a ter sua licença para lutar negada por comissões em diversos lugares. Número 2, Drew Chatman vs Arvis Ayala. Criar um legado com apenas uma luta profissional é marcante, mas é uma pena que isso aconteceu com Drew Chatman por causa da falta de noção dele. Em 2018, Drew abriu o card do LFA 36 contra o rival Arvis Ayala, quando ele ganhou um presente dos deuses do MMA. Quando mergulhou para aplicar um soco, Ayala se nocauteou ao dar de cara com a canela de Chatman. Que golpe de sorte, sua primeira luta profissional e seu oponente faz tudo por você. É compreensível que naquele momento o lutador quer comemorar, e Drew comemorou.
pulando no corpo inconsciente do rival e dando uma cambalhota. Adivinha? Ele foi desqualificado, suspenso por 90 dias e o vídeo da bizarrice tem 2,7 milhões de visualizações. Ele depois se desculpou pelo incidente, dizendo que se deixou levar pela emoção e seu subconsciente precisava de uma cambalhota depois de uma vitória. Ele certamente pareceu arrependido, dizendo que vai carregar esse arrependimento para sempre. Take this 90-day suspension, regroup, think about what I did, ensure that it doesn't happen again, and get back in the ring and live up to my name, the Honorable. Chetman não luta desde então. Número 1, Víclav Detski vs Vitaly Squaba. Sei nem por onde começar. Primeiro de tudo, esse caso é tecnicamente sobre a luta contra Vitaly Squaba na edição russa do Pancration de 2001, já que foi sua única desqualificação, mas tem tanta coisa envolvida. Vamos falar sobre a luta primeiro. Detski foi desqualificado no primeiro round depois de aplicar diversas vezes dedadas nos olhos, e ele não estava nem disfarçando. Víclav também foi desqualificado numa luta de kickboxing onde ele decidiu atacar o árbitro e arremessá-lo no público presente. Num duelo onde ele não foi desqualificado em outra edição do Pancration em 2001, Detski esmagou os testículos do adversário e depois de ser nocauteado ligou o modo zumbi partindo para cima e acabando contido pelo árbitro. Sua carreira no MMA terminou e 9 anos de encarceramento começaram, incluindo um breve período em que ele escapou de uma clínica de saúde mental e tentou procurar asilo em outro país. O lutador russo não lutou MMA desde então, mas competiu no kickboxing em dezembro passado. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Instagram através do @Tom MJ Moore. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.